Olá, graça e paz de Cristo estejam em sua vida. Eu sou o teu irmão Carlos Coutinho e este é o nosso Meditando e Avançando. E como sempre, vamos falar de um assunto muito importante e este assunto é pouco compreendido em nossos dias. Então, o propósito aqui é fazer um alinhamento, um ajuste pela palavra de Deus a respeito deste assunto. Bom, você está curioso? Qual assunto que é esse? É sobre o dízimo. O cristão e o dízimo, será que tem alguma relação nisso? Há algumas perguntas aqui: o que significa a palavra dízimo? Quem inventou? É errado o cristão praticar? Caso ele faça, qual a motivação correta do cristão? Enfim, com base nessas perguntas, nós iremos meditar na palavra de Deus. Nós não sabemos o que você aprendeu sobre este assunto, mas uma coisa nós cremos: você estiver disposto a revisar e abrir o teu coração, Deus falará muito com a sua vida. Bom, nós vamos ver agora a primeira menção direta sobre o dízimo na palavra de Deus, na Bíblia, e extrair ensinamentos riquíssimos para as nossas vidas. Então, Gênesis capítulo 14, do verso 18 até o verso 20, diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesta palavra é que o dízimo faz parte das Sagradas Letras, ou seja, o dízimo não é uma invenção humana, o dízimo ele é bíblico. Nós acabamos de ler agora Gênesis capítulo 14, verso 18 até o verso 20. Infelizmente, alguns falam tanto contra o dízimo que até parece uma doutrina diabólica. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falando contra o dízimo. E é interessante a gente salientar algo aqui. Essas pessoas estão indo contra a palavra de Deus, porque não é uma invenção humana ou de alguma igreja, não. É a própria palavra de Deus que diz. E por esse motivo dessas pessoas estarem indo contra o que a Bíblia diz, eles vão dar conta de toda palavra que eles estão falando. Portanto, o dízimo não é uma ideia do diabo. O dízimo é uma ideia de Deus. Nós acabamos de ver aqui. A segunda lição que eu aprendo é a respeito de um questionamento. Alguns dizem assim, nós não estamos debaixo da lei. Alguns que defendem: eu não tenho que dar nada, que eu não estou debaixo da lei. Bom, se essa lei é a lei de Moisés, ok, está correto. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. Mas o cristão não está sem lei. Agora nós vivemos na lei de Cristo, sob a lei de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios 9, 21 e em Gálatas 6, versículo 2. A grande pergunta que nós fazemos é: quem disse que nós cristãos damos os dízimos pela lei mosaica? Quem disse isso? Quem disse que nossos dízimos é pela lei mosaica? Perceba algo aqui no texto que nós lemos, que Abraão deu seu dízimo aproximadamente 430 anos antes da lei mosaica. Ou seja, não havia lei mosaica, não havia ordenança para Abraão dar. Aqui que está a chave, e preste muita atenção nisso. Na lei mosaica, o dízimo sim era uma ordenança, um mandamento, conforme nós vemos em Levítico 27:30 e Malaquias 3:10. Mas Abraão, ele não tinha nenhuma ordenança obrigando-o sobre o dízimo. O que Abraão tinha então? Abraão tinha um coração grato a Deus, que o fez dar liberalmente. E aqui que está a chave. A nossa motivação é um coração grato a Deus, que nos faz dar liberalmente. Eu não dou porque eu sou obrigado, eu não dou porque eu tenho medo de algo ruim na minha vida, de maneira alguma. Eu dou por gratidão aquilo que Deus fez por mim.
A terceira lição que eu aprendo, portanto, é que o dízimo para nós cristãos é segundo o exemplo de Abrão. Infelizmente ouvimos ensinamentos assim, vocês têm que dar para serem abençoados. Você já ouviu isso? Ou, se não derem, vocês serão amaldiçoados. Alguma coisa de ruim acontecerá com vocês. Misericórdia. Nossos dízimos são devolvidos a Deus com alegria e não por constrangimento ou obrigação. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, segundo aos Coríntios capítulo 9, verso 7. Meu irmão, minha irmã, o cristão não dá por obrigação ou por medo, mas sim por liberalidade. A quarta lição aqui que eu aprendo é que Abrão foi abençoado primeiro e depois dizimou. Os ensinamentos errados que ouvimos é que Deus só irá nos abençoar se nós dermos o dízimo. Não é esse o ensinamento? Sim. Mas perceba na passagem que lemos que Abrão deu seu dízimo depois que foi abençoado. Assim também é em nossas vidas. Se estamos em Cristo, nós já fomos abençoados, conforme Efésios capítulo 1, verso 3. Portanto, minha motivação em devolver o dízimo para Deus é um coração grato ao que Jesus já fez por mim. A quinta lição que nós aprendemos aqui é que Abrão é um exemplo de um valor mínimo. Ou seja, Abrão manifestou sua gratidão a Deus e honrou a Deus devolvendo o quê? 10%. Agora, qual foi a bênção de Abrão? O que Abrão recebeu? Abrão ele tinha recebido da parte de Deus um favor onde gerou uma grande vitória sobre os reis daquela época. Mas agora, compare o que Abrão recebeu e que nós cristãos recebemos. O que Cristo fez por nós. Não tem nem como comparar. Agora, o que eu paro para pensar, se Abrão, que recebeu algo muito menor, ele honrou a Deus em gratidão com 10%, por que eu vou dar menos que isso? Por que eu vou honrar a Deus com menos e às vezes nem honrar ainda? Meu irmão, cremos que o valor mínimo a ser contribuído, a ser ofertado, com honra, com alegria, é no mínimo 10%. É claro que isso não é uma tentativa de pagar o Senhor aquilo que Ele fez de maneira alguma, porque nem ouro, nem prata, absolutamente nada seriam capazes de pagar o que Jesus fez. Mas o que nós estamos dizendo é uma proporção consciente em comparação da vitória que Abrão recebeu e a que nós recebemos. Amém? A sexta lição que nós aprendemos aqui é que Melquisedeque não repreendeu Abrão. Agora, se o dízimo fosse errado, como alguns estão pregando, alguns estão ensinando, Abrão seria repreendido. Imagina só Abrão chegando e devolvendo e Melquisedeque dizendo: não, eu não quero isso, não, você está errado, você não pode fazer isso. Não foi isso que aconteceu. Você não encontrará, inclusive, na palavra de Deus, uma proibição em devolver o dízimo. Não, pastor, não tem nenhuma proibição em devolver o dízimo. Em Lucas capítulo 11, verso 42, nós vamos ler agora e ver o que Jesus disse aos fariseus. E nós vamos extrair também algumas lições disso. Lucas, então, capítulo 11, verso 42, diz assim: Jesus dizendo: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Esta é uma palavra que Jesus falou para os fariseus. Agora vamos para dentro desse verso, e daqui a pouco nós vamos voltar no exemplo de Abrão, mas uma pergunta: a quem Jesus disse que os fariseus davam os dízimos? Leia e você vai ver. Vamos ler aqui novamente? Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã. Dão a Deus. Opa! Eles dão para quem? Eles dão a Deus.
Ou seja, quando nós entregamos nossos dízimos, sabemos que Deus está recebendo. Foi Jesus que disse isso. Agora, a segunda lição aqui nesse verso é que os fariseus estavam fazendo o bem em dizimar, mas estavam desprezando a justiça e o amor de Deus. Ou seja, o que eu aprendo aqui? O fato de dizimar não tira a nossa responsabilidade com os outros princípios da palavra. Mas Jesus não disse, vocês estão tudo errado. Não, ele falou assim, deveis fazer isso. O que Jesus estava falando com vocês deviam praticar essas coisas, deveis fazer isso. Que coisas? Justamente os dízimos. Jesus não os proibiu, Jesus os incentivou. Algo interessante é que Jesus sempre repreendeu os fariseus. Aí no assunto, mesmo repreendendo que eles estavam negligenciando o amor de Deus, ainda Jesus diz, vocês devem fazer essas coisas. Ou seja, vocês devem continuar dizimando, não há problema nisso, mas não esqueça de outros princípios da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não tem problema algum nós entregarmos os nossos dízimos. Só tem uma pessoa que odeia essa prática. Seu nome é Satanás. Se depender dele, ninguém dá o dízimo. Por que, pastor? Por que será? Porque o impacto da contribuição, o impacto do dízimo no reino das trevas é muito grande. É verdadeiramente um prejuízo para Satanás. Por quê? Porque igrejas de Cristo se mantêm abertas, ministros separam sua vida apenas no ensino do Evangelho, impressões de revistas, folhetos, livros e outros materiais evangelísticos são entregues às pessoas, programas evangelísticos são pagos em rádio, TV, enfim, missionários são mantidos, cruzadas evangelísticas são feitas, enfim, muitas outras coisas. É por isso que ele odeia essa prática e tenta colocar na cabeça das pessoas que as pessoas estão fazendo errado. Mas não há problema algum, não há uma repreensão na palavra de Deus a respeito do dízimo de maneira alguma. Jesus não repreendeu os fariseus por darem o dízimo, não é esse o contexto. Jesus estava dizendo, vocês devem continuar, vocês podem continuar, mas não negligenciem os outros princípios da palavra. Quinta lição, voltando aqui a respeito do exemplo de Abrão, é que o dízimo que nós damos, ele não compra a justiça de Deus. Um erro muito frequente é pensar que quando dizimamos, estamos comprando a justiça de Deus. Temos que entender que fomos justificados pelo sangue de Jesus, e este sangue é suficiente. Perceba na passagem de estudo que Melquisedeque trouxe pão e vinho antes de Abrão dar o seu dízimo. Perceba, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Mas quando? Antes e depois que Abrão dizimou. O pão e vinho, meu irmão, é símbolo de comunhão. Inclusive são elementos que nós usamos na ceia do Senhor. Ou seja, ninguém senta à mesa e participa da ceia se não tiver uma aliança com Deus. E sabemos que essa aliança foi feita não por nossos dízimos, mas sim pelo sangue de Jesus. Portanto, entregar os dízimos é uma manifestação de gratidão ao nosso Deus. Por quê? Porque nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos ver agora a oração de um religioso que achava que poderia comprar a justiça de Deus com seus dízimos. Lucas 18, versículo 9 ao 14, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Olha só Jesus contando. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, agora Jesus continua contando, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava a olhar para o céu,
mas batendo no peito dizia, agora é a oração do publicano, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora Jesus diz, eu lhes digo que este homem, o último, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que nós aprendemos nessa parábola aqui que Jesus contou? Essa parábola não está ensinando contra o jejum, e muito menos contra o dízimo. Não, essa parábola está ensinando contra a justiça própria. E nós já aprendemos que o nosso dízimo não compra a justiça de Deus. Nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo e o sangue é suficiente. Mas essa parábola que Jesus contou não quer dizer que eu sou proibido em dizimar. O que está em questão é qual a minha motivação em dizimar. E o que nós estamos ensinando e falando, que a nossa motivação não é por obrigação, não é por comprar algo ou trocar algo com Deus, não, mas é por gratidão por aquilo que Ele já fez por mim. Amém? Vamos ver aqui algumas mensagens por trás da atitude de dizimar. Quando você dizima, quando você honra o Senhor com seus dízimos, há uma mensagem por trás. A primeira, manifesta uma honra a Deus e gratidão pelos seus benefícios. Provérbios 3, 9 e 10 diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Segunda mensagem que manifesta pela atitude em dizimar é que eu mostro com essa atitude uma confiança que Deus proverá o necessário para a minha vida. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Terceiro, a atitude em dizimar manifesta que Mamon não controla a minha vida. Pastor, mas quem é Mamon? Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra aqui para dinheiro é Mamon. Seu significado é um tesouro a quem alguém confia. Ou seja, Jesus está ensinando que sua confiança tem que estar em Deus e não nas riquezas, porque as riquezas são incertas. Quando alguém não consegue contribuir com o seu dízimo, mostra que ainda essa pessoa, que a confiança dela não está em Deus, mas está ainda nas riquezas. A sexta lição que nós aprendemos aqui no exemplo de Abrão é que quem recebeu o dízimo de Abrão foi o próprio Jesus. Nós vamos ler agora aqui em Hebreus, capítulo 7, verso 8. Algumas pessoas dizem, mas Hebreus não está ensinando o assunto sobre dízimo. Realmente não é o propósito de ensinar sobre os dízimos, mas a referência a respeito do assunto. O propósito central da Bíblia não é sobre ofertas, não é como o marido trata a sua esposa, não é como o filho trata os seus pais, mas a Bíblia traz esses outros ensinamentos. Mas vamos ver como nosso assunto aqui é contribuição e Deus está nos dando um alinhamento a respeito dos dízimos. Hebreus 7,8 diz, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Agora, o que significa o primeiro caso? Esse primeiro caso aqui significa o dízimo entregue aos da tribo de Levi. Esse é o primeiro caso, ou seja, homens mortais recebiam. Mas e o caso de Abraão? O que significa no outro caso? Significa que o dízimo entregue a Melquisedeque foi recebido pelo próprio Jesus. Mas por quê? Olha só o verso 8 de Hebreus 7. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Quem recebe é aquele de quem se declara que vive. Agora a grande pergunta é, quem se declara que vive? Apocalipse 1,18 responde, Jesus diz, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo
sempre. Meu irmão, minha irmã, se Jesus vive para todo sempre, quer dizer que enquanto eu existir nessa terra, Ele estará recebendo os meus dízimos, e glória a Deus por isso, porque essa é a minha motivação e é isso que eu vejo na palavra de Deus, que Ele continua recebendo os nossos dízimos. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não vou ficar dando dinheiro para pastores. Olha, eu não sei você, mas eu não fico nem um pouco confundido com esses comentários. Por quê, pastor? Por que não? Porque os meus dízimos são entregues ao Senhor Jesus. É Ele quem os recebe. Aleluia! Glória a Deus por isso. Creia nessa palavra no nome de Jesus. Creia nessa palavra. Eu quero, é importante dizer que eu sou dizimista, minha esposa é dizimista, minha casa é dizimista. Ou seja, nós sabemos honrar o Senhor. Não estamos comprando algo de Deus, nós não estamos negociando. Não. É simplesmente um ato de gratidão ao Senhor, um ato em devolver aquilo que Ele confiou 100% para nós. Nós devolvemos no mínimo 10% para Ele. Amém? É só algo aqui interessante aqui, que muitas pessoas falam, fica dando dinheiro para líderes, para pastores. É algo muito interessante aqui, que não faz parte do nosso tema, mas é importante também dizermos que não é errado você dar uma oferta, uma contribuição para aquele que ensina você na palavra, sabia? Não é errado. Pastor, não é errado? Não é errado. Muito pelo contrário, é uma orientação bíblica também. Olha só, Gálatas 6,6 diz assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Ou seja, se você está sendo ensinado na palavra por um líder espiritual, olha, a Bíblia diz, partilhe as coisas boas. Você já deu um presente para alguém que compartilha a palavra com você, que te ensina na palavra, que tem te ajudado espiritualmente? Você já deu alguma oferta para ele? Eu nunca dei. Então, é uma orientação bíblica. A Bíblia nos ensina a honrar líderes, a honrar pastores, a honrar as pessoas que dedicam suas vidas para o ensino do Evangelho, o ensino da palavra. Mas esse é um outro assunto. Nosso assunto aqui é do dízimo e nós vamos voltar e já nós já vamos encerrar aqui, porque é apenas poucos minutos para nossa meditação. O que nós entendemos então a respeito do dízimo até aqui? É que o dízimo é bíblico. Ou seja, não é uma ideia maligna, não é ideia de homens, não é ideia de religião. O dízimo é bíblico. O que eu aprendi aqui também? Que não dou para ser abençoado, eu dou porque já fui abençoado. O que eu aprendi aqui? Que o dízimo pode sim ser praticado pelo cristão. Eu posso praticar o dízimo sim, não há problema algum. Não há nenhuma palavra de Deus contrária para que eu não faça. Outra lição que eu aprendi é que minha motivação não é obrigação, não é por peso, não, mas é honrar a Deus. E a minha motivação também é a gratidão ao Senhor. E o que eu aprendi também? Aprendi que quando eu dizimo, eu manifesto que Mamon não é o meu Deus. A minha confiança não está em Mamon. As riquezas não me iludiram, não me enganaram. Eu honro ao Senhor com as minhas contribuições. O que eu aprendi aqui? Que eu não compro a justiça de Deus, mas eu devolvo os dízimos por liberalidade. O que mais que eu aprendi? Não há nenhuma proibição em dizimar. O que mais que eu aprendi? Jesus continua recebendo os nossos dízimos. Glória a Deus por isso. Antes de finalizar, vamos ver na prática 3 perguntas e a gente já finaliza. A primeira, como faço? Como que eu pratico o dízimo? Bom, todo o dinheiro que você recebe, você separa no mínimo 10% em gratidão ao Senhor. Mesmo que alguém diga, mas eu não tenho um salário, eu não tenho um trabalho ainda, mas de alguma forma passa dinheiro para sua mão. Então você consegue contribuir, você consegue ofertar e dizimar ao Senhor com certeza. Segundo, onde eu entrego o dízimo? Nós entregamos o dízimo na igreja na qual nós fazemos parte, onde nós estamos sendo alimentados espiritualmente. Terceira pergunta, posso usar o dízimo para outros fins? O dízimo deve ser entregue na igreja. Caso queira ajudar alguém ou comprar alguma coisa para a igreja mesmo, isso será uma oferta e não será um dízimo. O dízimo nós não temos controle dele, nós simplesmente entregamos para o Senhor.
Meu irmão, minha irmã, eu fico muito entusiasmado em compartilhar essa palavra para o teu coração. Eu espero que você foi abençoado com ela, e a minha oração é que o Senhor abençoe toda a sua família, abençoe a tua casa e que te leve ao entendimento correto da palavra. Que os seus olhos espirituais sejam iluminados pelo Espírito Santo e que eu mesmo e você com certeza compreendamos as verdades do Evangelho. Que Deus abençoe a tua vida. Eu vou ficando por aqui e não deixe de compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam também serem edificados. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.